Você já esteve em uma festa tão perfeita que parecia falsa? Daquelas em que tudo está bonito demais, silencioso demais, como se o mundo lá fora tivesse simplesmente parado de existir. Porque naquela noite, enquanto a música tocava e as luzes piscavam, eu não sabia que estava prestes a atravessar uma linha invisível, uma linha que separa o comum do irreversível. E o mais perturbador não foi o que aconteceu naquela casa, foi o que continuou acontecendo depois que eu fui embora. Se você acha que isso é só uma história, espere até ouvir o final. Porque algumas festas não terminam quando a música para. Era a última noite do ano, e o ar carregava aquele cheiro misto de chuva, bebida barata e esperança cansada. Como se todo mundo quisesse acreditar que o próximo ano seria melhor, mesmo sem ter provas disso. Eu não estava exatamente animado para sair, mas quando a mensagem chegou, festa na casa do Pedro, última do ano, todo mundo vai. E algo em mim se sentiu estranhamente puxado, não empolgado, puxado. Como se não fosse uma escolha, mas uma convocação silenciosa. A casa ficava no fim de uma rua sem saída, em um bairro antigo, onde os postes de luz piscavam mais do que iluminavam. A fachada era bonita, recém-reformada, mas havia algo estranho nela. As janelas estavam todas cobertas por cortinas grossas, mesmo sendo uma noite quente de verão. Quando me aproximei, percebi que o som da música não escapava para fora. Era como se a casa estivesse isolada do mundo, envolta por uma bolha invisível. Assim que entrei, fui engolido por luzes coloridas, risadas altas e cheiro forte de álcool. Mas por trás disso, havia algo errado. As pessoas riam, mas seus olhos não acompanhavam o sorriso. Era como se todos estivessem desempenhando papéis, repetindo falfalas de um roteiro que não escreveram. Eu vi amigos que não encontrava há anos, mas ninguém parecia realmente surpreso em me ver. Era como se todos já esperassem que eu estivesse ali. Pedro, o anfitrião, me recebeu com um abraço forte demais, longo demais. Ele sussurrou no meu ouvido, com uma voz estranhamente baixa: "Ainda bem que você veio." Não era um agradecimento. Soava mais como um alívio. A música tocava sem parar, mas eu não via ninguém controlando o som. Não havia DJ, nem playlist visível, nem celular conectado. Ainda assim, as músicas se sucediam perfeitamente, sem falhas, sem pausas. O relógio no meu pulso marcava 23h18. Eu lembro disso porque, naquele momento, senti algo gelado percorrer minha espinha, como se o tempo tivesse parado de avançar, mesmo com tudo se movendo. As conversas eram estranhas. Sempre que eu perguntava há quanto tempo a festa estava acontecendo, as pessoas desviavam o olhar ou mudavam de assunto. Quando mencionei que estava ficando tarde, alguém riu e respondeu: "Aqui, o tempo não importa." A frase ficou ecoando na minha mente, repetindo-se como um sussurro dentro do crânio. Fui até a cozinha pegar água. Lá, encontrei uma mulher sentada à mesa, sozinha, com as mãos tremendo levemente. Ela parecia deslocada, como se não pertencesse àquele ambiente. Quando nossos olhares se cruzaram, ela engoliu em seco e disse, quase sem mover os lábios: "Você também percebeu, né?" Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, alguém surgiu atrás de mim, rindo alto, e a mulher se levantou rapidamente, misturando-se à multidão como se nunca tivesse estado ali. Fiquei com a sensação de que havia acabado de perder a única pessoa lúcida naquela casa. Pouco antes da meia-noite, as luzes começaram a piscar de forma diferente. Não como um efeito de festa, mas como se a energia estivesse falhando. A música diminuiu de volume até virar um ruído distante, quase um zumbido. As conversas cessaram, uma a uma, até que restasse apenas um silêncio pesado, sufocante, interrompido apenas pela respiração das pessoas ao meu redor. Então Pedro apareceu no centro da sala com um copo na mão, sorriso tenso no rosto. Ele pediu silêncio, mas não foi um pedido. Foi uma ordem implícita, e todos obedeceram. "Antes da virada, temos uma tradição aqui," ele disse olhando ao redor como se estivesse contando cabeças invisíveis. "Todo fim de ano a gente lembra." "Lembra do quê?" alguém perguntou nervoso. Pedro inclinou levemente a cabeça como se ponderasse se deveria responder.
daquilo que nunca deveria ter sido esquecido. Nesse momento senti o cheiro. Não era bebida, nem comida. Era algo metálico, enferrujado, como sangue seco misturado com mofo. Olhei ao redor tentando identificar a origem, mas percebi que ninguém parecia incomodado, exceto eu. As luzes se apagaram completamente. O escuro foi absoluto. Nenhuma luz de celular, nenhuma fresta de claridade pelas janelas. Apenas escuridão total e um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Então, em algum lugar da casa, ouvi um som que não deveria estar ali. Passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Uma voz surgiu no escuro. Não vinha de uma direção específica. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "Você lembra de mim?" Meu coração disparou. Alguém gritou. Outro começou a chorar. Eu senti mãos me tocarem, braços me empurrando, corpos se movendo sem rumo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As luzes voltaram de repente. No centro da sala havia alguém que não estava ali antes. Era uma mulher. Ela usava um vestido antigo, branco amarelado pelo tempo, manchado em pontos escuros que pareciam absorver a luz ao invés de refletir. Seu rosto era pálido, os olhos fundos, a boca levemente aberta, como se estivesse presa em um suspiro eterno. Mas o mais perturbador era que eu a conhecia, não por nome, mas por memória. Ela era a mulher da cozinha, só que agora ela parecia morta. Pedro estava ao lado dela, com a mão apoiada em seu ombro, como se apresentasse uma convidada de honra. "Esta é a Elisa", ele disse. Ela veio nos lembrar. Ninguém se moveu, ninguém respirou. O ar estava tão pesado que parecia sólido. "Lembrar do quê?" Alguém sussurrou. Elisa levantou lentamente a cabeça. Seus olhos se fixaram em mim. "Do que vocês fizeram comigo?" Uma onda de frio percorreu a sala. Algumas pessoas começaram a recuar, tropeçando umas nas outras. Outras simplesmente ficaram paralisadas, como se seus corpos tivessem desistido de obedecer ao cérebro. Então, imagens começaram a aparecer nas paredes. Não eram projeções normais, eram memórias. Fragmentos de uma noite antiga, distorcidos, tremidos, mas inconfundíveis. Uma festa, uma briga, gritos, um empurrão, uma queda, um corpo imóvel no chão. E depois, silêncio. Reconheci alguns rostos nas imagens. Pessoas que estavam ali naquela sala. Amigos, conhecidos. Gente que eu cumprimentava normalmente, que ria, que trabalhava, que vivia como se nada tivesse acontecido. "Vocês me deixaram ali." Elisa continuou. Sozinha, no escuro, sangrando, pedindo ajuda. Sua voz não era agressiva, não era raivosa, era vazia, como se tivesse atravessado algo tão profundo que a dor já não pudesse mais ser expressa da forma comum. "Vocês saíram da casa e nunca mais falaram de mim." Algumas pessoas começaram a chorar. Outras negavam com a cabeça, repetindo "não, não, não" em voz baixa, como um mantra desesperado. Eu tentei falar, mas minha voz não saía, porque naquele momento, uma lembrança começou a emergir dentro de mim. Uma lembrança que eu havia enterrado tão fundo que acreditava, honestamente, que nunca tinha existido. Eu estava naquela festa, anos atrás. Eu vi Elisa cair. Eu ouvi o som seco do impacto. Eu vi o sangue. E eu fui embora. O peso dessa verdade caiu sobre mim como um bloco de concreto. Meu estômago se revirou. Minha visão escureceu nas bordas. E por um instante, tive certeza de que ia desmaiar. "Não foi um acidente", Elisa disse. "Foi um abandono." Pedro então se virou para todos, com os olhos marejados. "Todos nós carregamos isso", ele disse. "Todos fingimos esquecer. Mas ela nunca foi embora." Elisa deu um passo à frente. O chão rangeu sob seus pés. "Toda vez que vocês riam, eu ouvia." Ela continuou. "Toda vez que brindavam, eu estava lá." Ela se aproximou de mim. Cada passo parecia sugar o ar da sala. "E você...
Ela disse, parando a poucos centímetros do meu rosto. Você foi o último a me olhar nos olhos naquela noite. Minha garganta queimava, minhas mãos tremiam. Eu achei que você estava só desmaiada. Consegui dizer finalmente. Eu pensei que alguém ia chamar ajuda. Ela inclinou levemente a cabeça. Você pensou e foi embora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, de repente, todas as portas da casa se fecharam sozinhas. As janelas se cobriram com uma escuridão densa, como se algo tivesse se espalhado por fora, bloqueando qualquer saída de luz. Os celulares começaram a vibrar ao mesmo tempo. Um som coletivo, metálico, irritante, quase ensurdecedor. Todos olhamos para as telas. Não havia sinal, não havia bateria, mas havia uma mensagem, a mesma em todos os celulares. Vocês lembram agora? As luzes começaram a pulsar em um ritmo que não acompanhava a música, porque não havia mais música. Apenas aquele zumbido grave, quase como uma respiração subterrânea, vindo de dentro das paredes. Elisa levantou os braços lentamente. Toda lembrança pede um preço. Então as paredes começaram a sangrar. Não de forma literal, mas visualmente. Manchas escuras surgiram, escorrendo como tinta, formando palavras, rostos, imagens, fragmentos de culpa, de omissão, de covardia. As pessoas começaram a gritar, a correr, a bater nas portas, nas janelas, nos próprios corpos. Algumas caíam no chão, convulsionando. Outras simplesmente se sentavam, abraçando os joelhos, chorando como crianças perdidas. Eu senti algo apertar meu peito. Não fisicamente, emocionalmente. Era como se algo estivesse puxando memórias que eu não queria reviver, forçando-me a olhar diretamente para versões minhas que eu tinha esquecido, negado, enterrado. Então ouvi a voz de Elisa dentro da minha cabeça. Não vim para machucar. Então por quê? Pensei, desesperado. Porque vocês nunca voltaram. Ela se aproximou novamente. Mas hoje, vocês voltaram. O relógio no meu pulso vibrou. Olhei. 23h59. A contagem regressiva para o ano novo começou automaticamente nos celulares, mesmo sem sinal, mesmo sem bateria, mesmo sem explicação. 10, 9, 8. Elisa começou a desaparecer lentamente, como se estivesse se dissolvendo no ar. Quando o tempo vira, sua voz ecoou. A verdade não pode mais ser evitada. 3, 2, 1. Quando o relógio marcou meia-noite, tudo se apagou. Desmaiei. Ou talvez, fui desligado. Quando acordei, estava deitado na calçada, do lado de fora da casa. O sol já havia nascido. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhuma música, nenhuma decoração, nenhum sinal de festa. A casa não existia. No lugar onde ela deveria estar, havia apenas um terreno vazio, coberto de mato alto e lixo acumulado, como se ninguém morasse ali há décadas. Meu celular estava no bolso. Funcionava normalmente. Havia uma única notificação, uma foto. Era uma imagem antiga, granulada, de uma mulher sorrindo em uma festa. No verso da foto, escrito à mão, havia uma frase: "Se ninguém lembrar, ninguém aprende." Assinado, Elisa. Desde aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas que estavam naquela festa começaram a desaparecer. Algumas foram encontradas em estados de confusão extrema, repetindo frases desconexas, incapazes de reconhecer a própria família. Outras simplesmente nunca mais foram vistas. E eu comecei a sonhar com aquela casa. Sempre a mesma cena. A porta se abrindo, a música tocando, as luzes piscando e a voz dela dizendo: "Você voltou." Pesquisei sobre Elisa. Descobri que, anos atrás, uma jovem havia sido encontrada morta após uma festa de fim de ano, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. O caso foi arquivado como acidente. Nenhum responsável, nenhuma prisão, nenhuma justiça. A casa onde aconteceu a festa havia sido demolida pouco tempo depois. Mas a pergunta que me persegue não é sobre o que aconteceu naquela noite. É sobre o que continua acontecendo agora. Porque, desde então, toda vez que chega o fim de ano, recebo a mesma mensagem. Sempre à meia-noite.
sempre sem explicação, sempre com a mesma frase. Você lembra agora? E se eu te dissesse que enquanto você ouvia essa história, seu relógio também se aproximava da meia-noite? E se eu te dissesse que algumas festas não são convites, são convocações? Você realmente acha que isso é só uma história? Ou já sentiu alguma vez que algo que você tentou esquecer nunca esqueceu você? Comente se você acredita que isso foi real, se já viveu algo parecido. E se você acha que está realmente sozinho agora, talvez seja melhor olhar ao redor. E se quiser continuar ouvindo histórias que nunca deveriam ser contadas, se inscreva no canal, porque algumas verdades só aparecem quando é tarde demais.